O último capítulo do Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, ele nos oferece uma imagem muito significativa. Ele diz algo muito curioso sobre aquilo que nós vamos tratar hoje. Lá pelas tantas ele diz que aquilo que Deus fez nos homens não foi potencializá-los, não foi melhorá-los. O cristão não é um ser humano melhorado, aperfeiçoado, turbinado, 3.0. Não. A obra de Deus não foi uma modificação na natureza do homem para que ele fosse um homem melhor. Não. Foi uma mudança de natureza. Uma transformação de natureza. É uma nova criatura e não uma criatura melhorada. E como poderíamos entender essa criatura melhorada? Lewis nos dá um exemplo muito interessante que cai direitinho com aquilo que Paulo está dizendo nessa passagem. Ele diz o seguinte: é como se todos nós, todos os seres humanos fossem como cavalos. Cavalos que estão cavalgando e pulando todos os obstáculos que encontram pela frente. E todos esses obstáculos, sejam cavalos crentes ou não, estes cavalos saltam e ultrapassam com a força do seu cavalgar. Mas chega um momento em que eles não conseguem saltar, seja porque eles estão por demais cansados, seja o pior de todos os motivos. A muralha é tão grande, que não há força que eles possam empenhar para saltar e conseguir ultrapassar esse obstáculo. E então, quando chegam diante desse obstáculo, todos os cavalos param, todos eles observam apenas a muralha diante deles. E aí vem a grande pergunta: se todos nós, cristãos ou não cristãos, saltamos, mas nos encontramos diante de uma grande muralha, da qual não conseguimos saltar, e aí não importa se somos cristãos ou não. A grande pergunta é: do que vale ser cristão? Do que vale ser uma nova criatura? Se as mesmas limitações que sofro são as mesmas limitações que qualquer outro ser humano nesta vida sofre. Lewis vai dizer que a diferença é que existem cavalos que, quando olham para trás, e o olhar para trás é muito significativo. O olhar para frente é o olhar do futuro, mas o olhar para trás é o olhar do passado. E nesse olhar que o cavalo faz para o passado, ele percebe que todos os cavalos são parecidos, mas não são iguais. Alguns são diferentes. Alguns, ele observa que tem uma asa pequenininha, que está crescendo, mas ela não consegue voar. Ela só está ali crescendo. Então, quando ele faz o movimento para olhar, a primeira coisa que ele quer ver é se ele tem essa asinha. Então, o cristão é aquele que olha para trás e vê aquela asinha. Ele mexe aquela asinha e não consegue voar. Ela está ali atrás. Mas ele percebe que ela vai crescer. Um dia ela vai crescer. E ela vai poder voar e ultrapassar aquela muralha. Essa é a diferença entre os cristãos e não cristãos. Cristãos sabem que haverá um dia em que a muralha que impede que todos os homens prossigam o seu caminho não será mais um problema para eles, porque a sua própria natureza se desenvolveu, a sua salvação foi desenvolvida. Paulo o tempo todo fala disso, do desenvolvimento da nossa salvação. Então essa asinha vai crescer, e um dia essa asinha vai conseguir dar aquilo que agora, nesse momento, ela não dá. A gente não pode pensar, meus irmãos, a vida só olhando agora, nem olhando para a limitação que está diante de nós. A gente tem que aprender a olhar para trás e ver que o Cordeiro, quando nos uniu a Ele, Ele transformou a nossa natureza. Ele mudou a natureza das coisas. Ele não melhorou o homem, Ele mudou aqueles que foram regenerados e que nasceram de novo.